Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão, Propósito e Resultados. Olá, eu me chamo Thiago Timbó, sou gerente de comunicação e sustentabilidade aqui na M. Dias Branco e hoje nós vamos falar sobre conexão, isso que dá a liga entre os nossos colaboradores. E para esse tema, eu tenho aqui dois convidados super especiais, Denis Almeida, diretor de suprimentos, e César Reis, diretor de novos negócios. Dá um oi aí pro pessoal. Olá, Bruma. Prazer estar aqui com vocês. Oi, pessoal. Prazer estar aqui conversando desse assunto tão legal. Quando um time está verdadeiramente unido, a gente faz coisas incríveis. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, aproveitar a experiência de vocês aí na liderança de áreas tão importantes na companhia. Vou começar fazendo uma pergunta, começar com você, tá, César? Show. Na sua visão, o que realmente diferencia um time conectado de um time apenas eficiente? Boa pergunta, Timbó. São várias respostas, tá? Mas aqui eu vou tentar fazer a conexão com o próximo podcast, que é propósito, tá? Legal. Eu acredito muito que uma boa conexão ela precisa ter um propósito claro. E sem esse propósito, cada um vai para um lado. Então é muito importante que cada um saiba exatamente o que quer, o que a empresa pensa, quais são os objetivos únicos da companhia, né? E da determinada área em detrimento do todo, né? E a outra questão muito importante também é uma visão sistêmica. Se você tiver somente a visão da área, muitas vezes você não consegue conectar com o propósito da companhia como um todo. O que precisa concatenar, qual indicador que não fala com o indicador da outra área. Então, essa visão sistêmica do time é extremamente relevante para que haja essa diferenciação entre um time conectado, efetivamente, de um time eficiente. Você pode ser muito eficiente na sua área de expertise, mas não ser eficiente para o todo. Então, essa conexão entre propósito e visão sistêmica é a chave, na minha visão, desse grande ponto. Legal. Denis, tem alguma coisa a contribuir? Acho que sim. O César foi muito feliz, né, em amarrar realmente conexão com propósito. Eu completaria assim, com a construção de um senso comum, certo? Sim. Então, quando você fala, por exemplo, de sonhar, realizar e crescer para uma comunidade tão grande de trabalhadores dentro do grupo M. Dias Branco, você está criando ali um senso comum, né? Quem é que nos seus momentos não tem o sonho de, sei lá, de crescer, de poder ter acesso a alguns lugares, de poder almoçar ou jantar num lugar legal, de adquirir algum bem, né? E depois, através do trabalho aqui juntos, conectados, realizar, né? E daí crescer nesse processo. Então, eu acho que passa por aí também um senso comum, além do propósito. Legal. E vamos tentar trazer aqui um pouquinho para histórias reais que vocês vivenciaram, né? Já teve algum momento, né, em que a união do time, liderado por vocês, ou um time no qual vocês fizeram parte, né, foi decisivo para superar um desafio? E o que vocês aprenderam nessa situação? Olhou para você. Então tá bom, vamos lá. Tem vários momentos, tá, Timão? Mas eu gostaria de destacar um momento que para mim ficou muito marcado, que foi durante a pandemia. Sim, foi difícil para muita gente. Muito. Em pleno uma catástrofe humanitária, né? Eu acho que a gente não pode nunca esquecer disso, de todas as vidas que foram perdidas, de toda a tragédia. Mas no meio disso tudo, a M. Dias como um todo, ela se uniu de uma maneira, assim, surpreendente. Eu acho que foi todo muito coordenado. Aí todo mundo sabia o propósito, voltando a dizer, né, que no meio de tudo isso, ter uma continuidade na vida das pessoas. Com trancos e barrancos, com todas as dificuldades, a área de TI desenvolveu rapidamente mecanismos para trabalhar em casa, a área de segurança também desenvolveu, né, Denis, até no refeitório aqui, né, a área de RH, as áreas comerciais conseguiram fazer o trabalho mesmo de forma remota. Então, galera,
realmente, para mim, ficou muito claro o tamanho da transformação, o tamanho do desafio, o ambiente instável, emocional, mas no meio disso tudo, como que as pessoas reagiram de maneira muito positiva. Na minha área em particular, na área de exportação, né, de negócios internacionais, foi uma transformação tremenda. As conexões do comércio internacional mundial se transformaram totalmente. Em vez da gente se lamentar, a empresa se uniu como um todo, logística, fábrica, e buscou e capturou as oportunidades. O time interno também buscou mecanismos de trabalhar mesmo de forma remota e a gente cresceu como nunca. Chegamos num patamar de faturamento nunca antes obtido e mantivemos, através dessas novas regiões, novos negócios que a gente capturou, um outro patamar de negócio. Então, para mim, foi muito icônico esse momento. Foi mesmo. E foi uma época, né, onde a gente, como empresa de alimentos, tinha uma missão muito forte de manter, né, os nossos produtos abastecendo os supermercados. Então, realmente, esse propósito nos conectou, né, como time. Verdade. E aí, Denis? Olha, eu acho que o ser humano, ele tem há uma coisa muito bonita na nossa natureza, que diante desse tipo de adversidade, como uma pandemia, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né, as chuvas, né, a gente tem um instinto de geração, de conexão diante da adversidade. Então a gente se une, a gente se conecta, a gente empatiza com a situação do próximo e muitas pessoas transformam isso em ação, né? Conexão e a consequente ação. Eu acho que isso, você deu aí um exemplo excelente da pandemia, né? Uma adversidade que ninguém podia prever, né? Que aconteceu, assim como uma calamidade pública lá do Rio Grande do Sul. Agora, tem outras situações, às vezes menores. Eu tenho uma situação na minha carreira bem particular, né? Não se compara pelo amor de Deus, com pandemia, com o que o pessoal do Rio Grande do Sul passou, mas tem a ver com do ambiente corporativo, né? Eu estava numa empresa, não aconteceu aqui na M. Dias, eu estava numa empresa que foi comprada, né? Uma indústria que foi comprada por outra. Eu estava do lado comprado com a minha equipe, eu já era diretor de suprimentos nessa época, e diante de uma aquisição, gera-se automaticamente uma insegurança do que vai acontecer com a compra. Você vai ter seu emprego, você não vai ter seu emprego, vai acontecer contigo, né? E ali foi um momento de muita conexão e união minha com a minha equipe e a equipe entre si, porque a gente falou na época, a gente se juntou, se uniu mesmo numa sala, e a gente falou assim, olha, é o seguinte, vai acontecer, nós vamos ser vendidos. Eu acho que a gente tem que, mas vai demorar um pouco ainda, porque tem o CAD, porque tem isso para acontecer. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar muito mais do que antes, independente do que for acontecer. Se chegar lá, tem dois caminhos, na hora que chegar efetivamente a aquisição, venda, né? A conclusão, vamos dizer, do negócio, da aquisição, né? Ou eles vão, né? A empresa que comprou a nossa empresa vai olhar para tudo que fizemos e falar, opa, deixa essa turma aí, porque eles são bons, entregam resultado, estão conectados. Sim. E tal. E a outra, se você for para o mercado, você vai ter uma linda história para contar, que vai se tornar um caso real para quem você for fazer uma entrevista de emprego, né? Para o lugar onde você for fazer uma entrevista de emprego. Resultado, foi uma união tão transformadora que ficamos praticamente todos lá. Legal. Todos, uma coisa rara de acontecer, aconteceu comigo também, né? A empresa tinha um diretor de suprimentos, mas eu acabei ficando lá. Muito bom. Né? Então, isso mostra um bom exemplo real do que pode gerar uma conexão genuína, né? E união consequente. Né? Excelente. Excelente. Eu queria explorar agora um pouquinho sobre como a gente constrói isso no dia a dia das nossas equipes e, pensando nisso, a gente tem que falar do papel da liderança nesse processo. Claro. Né? Vou começar com você agora dessa vez. Vou olhar para você. Tá bom. Como a liderança contribui, na prática, para fortalecer os laços entre as pessoas?
Olha, Timbó, nada é mais, na minha opinião, obviamente, mais impactante do que o exemplo, certo? Então, assim, eu penso muito naquela máxima que se diz de você tem que ser e parecer, certo? Você não pode nem só ser, nem só parecer, né? Então, você tem que ter os seus valores, comentar, explicar, deixar público e nos relacionamentos isso vai acontecer naturalmente, mas você tem que agir como tal, certo? Então, isso naturalmente gera um elo de confiança que facilita a conexão. Então, acho que o exemplo é poderosíssimo, mas acho também que a gente individualmente tem uma missão de desenvolvimento humano, entende? Para que essa nossa vontade de se conectar, ela não venha só no momento de crise, certo? Porque nos outros momentos a gente também é muito crítico às vezes. A gente é muito ácido, muito crítico com o próximo. A gente busca, muitas vezes no ambiente de trabalho, busca a perfeição, né? E lida pouco com as adversidades, assim, às vezes não lida tão bem, não lida tão bem com a adversidade. E isso atrapalha a conexão. Então, criar empatia genuína, né? Procurar ser um ser humano melhor, olhar o outro ser humano como alguém que vai errar, que tem gaps de desenvolvimento nesta área ou naquela área, mas que tem qualidades nesta ou naquela área. Então, esse olhar, ele gera conexão. Eu acredito nisso. É o exercício da liderança, né? Né? Então, você, além de ser e parecer, você estimular empatia, a busca, o olhar do próximo, né, como um ser humano falho, ver você também, né, você próprio como um ser humano falho, e aí a gente vai tolerando as nossas diferenças e vai aprendendo com isso. Acho que, como líder, é o que eu procuro fazer. Legal. E você, César? Como você acha que a liderança contribui? Esse é um ponto essencial que o Denis colocou, né? Eu acho que essa inspiração, esse exemplo é fundamental. Mas complementando, eu acho que o líder precisa coordenar. Ele precisa encontrar o que é melhor de cada um do time e encontrar formas de que um complemente o outro dentro da equipe e como que aquele ambiente dentro da equipe também concatene com o restante da empresa. Então ele precisa ser fazendo aí a nossa metáfora com o futebol, ele precisa ser um bom técnico e saber que aquele cara ali, ele não tem muita habilidade, mas tem muita raça, então coloca ele aqui, coloca ele para complementar o trabalho daquele outro departamento. Então isso daí eu acho que tem um papel fundamental para gerar conexão pensando no gol, né? E como que a gente vai chegar lá. A interdependência, né, das pessoas. Exato. Muito bom. Bom ponto também. E agora vamos falar sobre o que mais atrapalha a construção de um time unido, né? A gente falou aqui como construir e o que é que atrapalha, o que gera obstáculos para uma conexão genuína de time. Quer começar, César? Não, vai lá. Duas vezes. Olha, eu acho que o individualismo, obviamente, gera. Sim. Certo? Então, se você tem uma conduta individualista, que pensa só em si, num ambiente corporativo, que por si, pela nomenclatura, né, já deixa por definição que você é parte de algo, você é parte de um todo, então você tem que entender que tá bom, você tem suas contribuições individuais, mas que você trabalha para o coletivo, né? No final, todos trabalhamos pelos resultados, pelo crescimento da nossa empresa, pelos sonhos, pelo sonho coletivo, né? De ser uma empresa maior, mais lucrativa e que traz benefícios por consequência disso para todos nós, colaboradores, para a sociedade, né? Então, acho que o individualismo atrapalha. Então, claro que você tem que pensar em si, na sua família, nos seus, mas, de novo, pensa no próximo, pensa no coletivo para estimular aí conexões verdadeiras, né? E pensa no todo, né? Pensar no todo. Acho que o individualismo é algo que atrapalha bastante. Sim, sim. A gente tem na cultura humana, a gente tem o culto ao herói, né? O herói é uma figura mítica e muito importante, mas no ambiente corporativo ele é detrator. Eu acho que não existe espaço para herói hoje em dia, existe espaço para operário, né? E voltando ao futebol, né? Eu sou cruzeirense, o deles também.
A gente podia cortar essa parte depois da edição, tá? Já tem uma conexão, né? Aí, ó. Desconectou aqui. Cruzeirense em São Paulo. É o momento que a gente está vivendo hoje. O Cruzeiro contratou Gabigol e Dudu. São heróis. Né? Exato. Só que o time não estava ganhando. O que o técnico fez? Botou no banco. Reserva, meu amigo. Eu quero aqui operar. Então, tem jogadores menos habilidosos, que não tem tanto nome, mas que fazem acontecer. E suam, que se dedicam. Eu acho que isso daí é a pior coisa que pode acontecer numa corporação, esse culto ao herói, que isso seja de maneira exacerbada. E para resolver isso, precisa do líder, precisa do técnico, né, para dizer, meu amigo, não é assim que funciona, a gente está com um propósito único, não é o propósito do departamento, é o propósito da companhia como um todo, e o gol, o resultado é o final. Né? É resultado de um jogo, de uma coletividade. Exato, né? Exatamente. Ninguém pega a bola lá atrás e leva até... Não. Às vezes acontece isso, né, Messi? Raro. É raro, mas passando pelo pé de várias pessoas. É isso aí. Tá, ainda sobre papel da liderança, tá? A última nesse sentido. Como a gente mantém viva a conexão, né, do time em momentos de mudança, de pressão, de crescimento acelerado? Como com você, César? Cara, eu acho que a única maneira de manter vivo é ter o propósito único da companhia sendo extenuantemente comunicado, reforçado. Isso que a gente faz tão bem, né? A área de comunicação, a M Dias como um todo, né? Faz de manter sempre a comunicação da estratégia, né? A estratégia nova, agora com 5 pontos. A gente, recentemente, na convenção, o Ivens foi muito feliz, né? Nosso presidente, reforçando lá exatamente qual que é a visão da companhia, quais são os principais pontos que a gente tem que correr atrás. Esse tipo de coisa, eu acho que é o que mantém vivo isso. Né? Obviamente, no momento certo, da maneira correta, mas eu acho que é redundância na comunicação, reforço o tempo inteiro. Legal. Excelente. Olha, o time unido é a verdadeira força, certo? Então, nos momentos de dificuldade, a união, ou seja, aí a união no seguinte sentido, né? Diante da dificuldade, eu acho que a melhor atitude é a de aguçar o seu senso de utilidade, né? A sua vontade de ser útil ao próximo, né? Por quê? Porque quando a dificuldade nos atinge, né, os momentos desafiadores ou de dificuldade, quando eles nos atingem, eles não atingem todos no mundo corporativo ou numa empresa exatamente da mesma forma. Às vezes tem áreas e pessoas que estão num momento um pouco mais organizados ou um pouco mais preparados e tal. O que essas pessoas que, enfim, por uma situação qualquer que seja, estão aí um pouco melhor preparados deveriam fazer? Cruzar os braços e ficar olhando as áreas que estão se debatendo mais diante da dificuldade ou levantar a mão e dizer como é que eu posso ajudar? Né? Então, você tem que estar preparado para ser útil, você tem que gostar disso. Então, de novo, voltamos no propósito, né? E voltamos na questão da conexão, certo? Para você se conectar, e tem que ter um propósito alinhado, e dentro desse propósito, essa vontade de ajudar. Né? Então, diante da dificuldade, isso gera uma reciprocidade quase que instantânea, porque não tem como, a pessoa está ali, sei lá, lidando com alguma adversidade, algum problema, algum desafio, você estende a mão, a pessoa olha, opa, né? Às vezes ela nem pediu, mas viu que você está ali, você avisou, estou ali, se precisar, me chama. Isso gera uma conexão instantânea. Né? Senso de time, né? Tem uns desconfiados, né? Que às vezes pensam, aí tem coisa aí, né? Não, se faz parte da nossa cultura, eu acho que tem que fazer parte cada vez mais da nossa cultura esse senso de união, de um ajudar o outro. Peraí, vem cá, levanta aqui, vem comigo, sua área está com um pouco mais de dificuldade agora, vem cá. Amanhã posso ser eu, né? A minha área, eu individualmente ou a minha equipe, e a gente vai precisar dessa ajuda também. Então, é assim que a gente avança.
Beleza. né, e enfrenta desafios. Legal, então na perspectiva da liderança, fica claro aqui que tem que ter uma intencionalidade, né, para se gerar conexão no time. Aí vocês deram bons exemplos, né? Evitar o individualismo, a questão do herói, fortalecer o propósito, falar da utilidade, de como você pode ajudar, legal, da interdependência. Agora eu queria fazer uma pergunta para você, César. Quais atitudes do dia a dia você considera essencial para cultivar um ambiente de confiança e colaboração? Uma ali para aquelas do dia a dia, coisas mais simples. Tá. Eu acredito muito que a abertura gera confiança e a confiança gera abertura. Então, eu acho que a atitude de um líder que quer estimular esse ambiente de efetividade, de confiança, é ser o mais aberto possível, ser o mais transparente. Ninguém é super-humano aqui, todo mundo erra, e a gente precisa ser assim também. O time precisa ter acesso ao ser humano que está por trás do líder, né? Então, ao ser aberto, ao ser despojado de vaidades, de questões particulares, de formalismos, né? A gente consegue criar uma conexão mais realista, mais efetiva com todo mundo, né? E isso, aos poucos, vai gerando confiança. E é um ciclo virtuoso. A confiança também gera abertura. As pessoas se sentem mais à vontade de se abrirem com você. E essa abertura é muito rica para o negócio, né? As pessoas, quando elas se sentem tolhidas de um ambiente de negócio, um ambiente de comunicação aberta, elas não se expressam, então aquilo ali não anda, os problemas vão para debaixo do tapete, né? Então eu acho que esse é um ponto muito relevante. Legal. Denis, para você tem uma outra pergunta, né? Tem alguma iniciativa ou hábito, né, que a gente pratica aqui na M. Dias Branco que você sente que ajuda muito a manter esse nosso time unido? Eu acho que tem vários, né? Desde de atitudes, né, iniciativas, aí de novo, no âmbito individual, né, a gente como ser humano e profissional dando nossa contribuição para a empresa, como ações que a liderança, o líder pode propor, né? Eu vou dar um exemplo dos dois, né? No âmbito individual, você pode estimular o feedback. Joia. Certo? E a empresa tem um programa que estimula isso. Claro, só tem que ser um feedback genuíno, né? Sim. E você tem que estar desarmado também para receber o feedback, para dar o feedback, né? Não pode ser uma oportunidade nem de ataque nem de defesa, tem que ser uma oportunidade de crescimento, certo? Feedback é para isso, é para a gente se completar como ser humano e, de novo, se ajudar como ser humano. Perfeito. Né? E Legal. como profissional, falo ser humano e profissional como consequência, né? Antes de trabalhar, a gente é ser humano, então por isso a gente tem a vida aqui, a vida fora, a vida com os amigos, a vida e amigos, né, que trabalham juntos aqui já, né, que começaram como colegas, viram amigos, né? Então, enfim, por isso que eu gosto muito sempre chamar a atenção para a experiência humana por trás de tudo. Depois, como líder, vou dar um exemplo da minha área, certo? A gente tem um programa de reconhecimento, né? Legal. E é muito interessante, porque o programa de reconhecimento, ele tem ganhadores, né? E na edição desse ano, a gente teve 5 ganhadores. Nossa equipe tem muito mais do que 5 pessoas, né? Mas 5 foram contemplados ali com uma premiação. Só que é uma competição tão sadia, né, que você vê as comemorações, as pessoas torcendo umas pelas outras. Sim. Né? Sim, tem um prêmio, mas é quase simbólico. O importante é valorizar, né, reconhecer aquele esforço, né? Poxa, foram cerca de 40 iniciativas apresentadas no nosso programa de reconhecimento, né? Imagine, né? É quase um pouco menos aí do que a gente tem de equipe, né? Enfim, e você vê todo mundo participando, né? E de certa forma todo mundo ali torcendo uns pelos outros, porque as iniciativas em si, quando você vai olhar, não são individuais, são sempre projetos, iniciativas em conjunto, com áreas, clientes, com colegas da equipe, né? Então é muito bacana. Então isso é fomentar o reconhecimento
iniciativas, né, em conjunto, coletivas, né, trabalho em grupo, gera conexão. É legal porque os exemplos que vocês trouxeram, né, não são assim coisas grandiosas, de grandes investimentos, são estar presente, é ouvir, é escutar, é dar feedback, é valorizar uma atitude. Mas tem coisas grandiosas. Diz aí. Porque quando você, por exemplo, no momento lá do programa de reconhecimento, no momento final, rapaz, você precisa ver a energia que tinha dentro da sala. Ah, não, eu tô falando você grandioso. Arrepia, assim, não, né? Com certeza, isso é grandioso demais. É uma coisa, né? É uma experiência humana que a gente não pode diminuir, certo? Porque estava ali um grupo de pessoas, enquanto as empresas estão fazendo ações, né? Pensando em todos, pensando ali no reconhecimento e que gera essa energia boa, positiva. A turma sai de lá, como se diz aí, pilhados, né? Felizes, né? Pô, querendo participar no próximo ano, né? Então, nesse aspecto. Né? Eu entendi você o que entendeu, você disse. né? Mas isso é grandioso demais. Mas né? Essa conexão humana, né? Isso é grandioso. As coisas simples da vida, boas, elas têm que ser valorizadas e ser dado a elas o coeficiente de grandeza para o nosso crescimento. Eu entendi e concordo. Tá. Entendi e concordo. César, uma pergunta para você aqui. Vamos falar um pouquinho das transformações que nascem a partir das conexões, né? Você já viu alguma transformação acontecer em um time, né? A partir do fortalecimento das relações, né? E como você avalia que foi esse processo? Já tive várias ocasiões, vários exemplos ao longo da minha carreira, mas eu gostaria de destacar um que está acontecendo hoje, agora. Legal. E é com a Las Acacias, né? A gente tem a honra aí, hoje a gente é uma empresa multinacional, tivemos a honra aí de adquirir Las Acacias em novembro de 2022, e uma cultura completamente diferente, né? A cultura uruguaia, a brasileira é muito diferente, assim como a M. Dias também tem várias, é uma empresa multicultural, né? E um ambiente totalmente diferente, outra cultura organizacional. Então, a transformação que vem ocorrendo ao longo desses últimos 2 anos e meio, que a gente tem experimentado lá no Uruguai, é fantástica. E a M. Dias, ela abraçou isso de uma maneira muito bacana. Então, a sua área, né, Timo? A área de comunicação, a área de recursos humanos, as áreas de operação, todo mundo integrando e mostrando para a companhia o que a M. Dias tem de melhor e também se despindo de vaidade e absorvendo de Las Acacias o que ela tem de melhor também. Então, essa troca de cultura, de informações, de benchmark, gerou um ambiente muito legal, um ambiente que vem se transformando. Tem muito ainda para desenvolver, né? A gente ainda tem muitas oportunidades, mas eu acho que esse é um exemplo muito vivo e a gente não poderia deixar de mencionar. Sem dúvida, sem dúvida. E, Denis, essa é para você. De que forma a conexão entre as pessoas impacta diretamente os resultados da empresa? Como você enxerga isso? A primeira coisa tem a ver com como você alcança o resultado, certo? Então, às vezes sim, às vezes podem ter esforços individuais, podem acontecer, obviamente, né? Existem boas ideias no mundo, existem boas ideias aqui dentro da companhia, nasceram na cabeça de alguém, né, e tal, isso pode gerar... Mas quando você atinge os resultados através do trabalho em equipe, conectado, isto gera um benefício imediato para o nosso clima organizacional, certo? Então, acho que a conexão, ela faz uma via de mão dupla com o clima, certo? O bom clima organizacional estimula a conexão, né? E a conexão entre as pessoas estimula o bom clima organizacional. Então, eu acredito que isso, por si só, já é muito bom. Ou seja, como você atinge o resultado. Pô, atingir o resultado com aquela energia boa, todo mundo consciente, que fez a sua contribuição de uma forma direta ou indireta, né? Eu acho que isso aí valoriza muito. É uma valorização de mão dupla, né? Sim. Valoriza o resultado, valoriza a conexão, né? Aliás, talvez você tem muitos ganhos dessa forma de se atingir o resultado, ou seja, atingir através da conexão
gera um impacto muito energizante para o clima da companhia. Perfeito, perfeito. Está totalmente alinhado ali com a frase do seu Ivens, né? Um time unido. É a verdadeira força, né? Sim. Exatamente. Sim. É. A gente está chegando no finalzinho, tenho só mais uma pergunta para vocês dois, tá? Se vocês pudessem deixar uma mensagem final para quem quer contribuir com mais conexão no time, qual seria? Eu começo? Olha, eu diria primeiro, olhe para dentro, né? Olhe para si, se conheça bem, para você entender quais são os caminhos, os seus canais de comunicação que facilitam a conexão com o próximo. Então, se conheça e procure identificar os pontos que você pode se conectar com a outra pessoa. No seu ambiente de trabalho, obviamente, aqui é o nosso principal foco, é o local que a gente permanece talvez mais horas do dia, Sim. mas na sua vida, né? Com sua família, com aquele amigo que está distante, ou que ficou bravo com algum comentário teu, né? Isso acontece em todo lugar, acontece aqui, na M Dias também, mas procure os canais de comunicação, né? Se abra, né? Se desarme e procure esses elementos de conexão e vá lá e use. Faça a conexão, né? Estabeleça o contato genuíno com a outra pessoa. Isso é o que eu diria aí de mensagem. É intencional, né, Denis? É intencional. Você precisa querer, né, se conectar. É intencional e tem a ver com com o nosso autodesenvolvimento, Sim. nosso amadurecimento. É muito bom. A gente só colhe coisas boas aí. Porque quando você faz isso e você sente a reciprocidade, isso retroalimenta, te dá a sensação de que, olha, como é bom fazer isso. Então, vai contribuindo para o clima, para a tua satisfação, para o teu prazer de trabalhar num ambiente assim, em que você tem essa atitude. Legal. Né? E aí, César? Eu acho que a gente falou bastante, mas se eu pudesse deixar uma mensagem final, seria da gente exercer empatia, né? Vamos primeiro ser curiosos, entender e se envolver no que a empresa tem como propósito único e exercer empatia, se colocar no lugar do outro, se transportar dentro do departamento, mas fora do departamento, nos sapatos, né, da outra área, e buscar complementar e não competir, né? Deixar a vaidade do lado, o heroísmo e buscar um trabalho mais de operário mesmo. A gente precisa se despir dessa vaidade, ser mais simples, ser mais humilde, mais determinado, curioso, criativo e buscar superar aí as dificuldades. Eu acho que esse é o principal. Legal. E aí, gostaram? Claro. Veja, você falou aqui um elemento para mim que é objeto de estudo, que é a diferença da mente competitiva e da mente criativa. Sim. Você aqui no exemplo teu, você reforçou a importância da mente criativa no lugar da mente competitiva, né? Aí todo mundo cresce, todo mundo se conecta, não sei. Legal. E a gente se conecta porque gosta de futebol. Mas com relação ao time, é competição mesmo, né? Gente, Denis, César, muito obrigado aí por esse bate-papo inspirador. Eu acho que todos aqui que nos ouviram saem daqui entendendo a importância de nos conectarmos como time e quanto isso repercute positivamente no nosso dia a dia e, consequentemente, nos resultados da companhia. Espero que você tenha feito as suas reflexões a partir do que foi dito aqui. Fiz as minhas, fizemos as nossas, né? E amanhã eu te convido para participar, para assistir, né, o podcast sobre propósito, que eu tenho certeza que vai ser muito bom também, assim como foi o de hoje. Gente, muito obrigado. Obrigado a você, Timo. Valeu, Nós Denis. agradecemos. Valeu. Até mais. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. Pessoal.